Fala minha gente linda. Pro vídeo de hoje, escolhi um dos vilões psicologicamente mais interessantes da Marvel, e um dos maiores adversários dos Vingadores, então vamos falar dos feitos do Vácuo, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Verdade seja dita, a origem exata da entidade conhecida como Vácuo nunca foi totalmente explicada, porque tem histórias que dão a entender que ele é um ser muito antigo, aparecendo em 1600 a.C. no Antigo Egito, e tem momentos que indicam que ele surgiu assim que o próprio Sentinela obteve seus poderes. Independente de qual versão possa ser, fato é que, quando Robert Reynolds tomou uma variante do soro do super soldado e ganhou habilidades quase divinas, também surgiu o Vácuo, a contraparte maligna do herói dourado, representando todo o seu medo, raiva, culpa e insegurança reprimidos. Essa entidade às vezes age possuindo o corpo do Robert, e às vezes aparece separadamente, mas nunca deixou de ser ligado ao Sentinela. Sendo extremamente ardiloso, manipulador, com fome de destruição e tendo uma gama de poderes semelhantes aos do Robert, o Vácuo é não só seu maior vilão, como também uma das maiores ameaças que os Vingadores e a Terra já conheceram, sempre achando um jeito de retornar quando é derrotado. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Só umas coisas que devemos lembrar. A primeira delas é que o Vácuo tem poderes semelhantes aos do Sentinela, alguns são opostos justamente pela natureza do vilão em ser o lado maligno do Robert, e alguns dos seus feitos não são tão fáceis de mensurar, então recomendo fortemente ver o vídeo a respeito do herói para entender melhor o alcance das habilidades de cada um. E por último, o Vácuo teve várias formas ao longo dos anos, tanto por vontade própria quanto pela maneira que os artistas queriam retratá-lo, então não vamos nos espantar se uma hora ele só tá possuindo o corpo do Robert, para depois aparecer como uma forma física separada e sombria dele, ou com a aparência totalmente monstruosa. Começando pelo básico, vamos ver sua força. O Vácuo é constantemente representado como tão forte quanto o Sentinela, mesmo nas suas aparições antigas ele foi capaz de desabar a ponte George Washington em segundos, e enquanto finalizou alguns heróis na Europa, ainda causou terremotos nos arredores na cidade de Atenas. Ele também surrou o Bill-Raio Beta, um ser com poderes no mesmo nível do Thor, e o vilão não parece se esforçar para isso. Numa ocasião, o Robert, Senhor Fantástico e Emma Frost eram protegidos por um campo de força feito pela Mulher Invisível, que era aumentado por um feitiço de proteção feito pelo Doutor Estranho, e ainda era acompanhado de um escudo de energia feito pelo Homem de Ferro. Só que mesmo com tudo isso, o Vácuo começou a romper o escudo depois de alguns ataques. Numa vez que ele possuiu o corpo do Robert, alguns personagens foram para cima para contenção, entre eles a Capitã Marvel, o Gladiador, o Quasar, Bill-Raio Beta, Falcão de Aço e a Smasher, todos com grande força física. Só que mesmo assim, um desses heróis, talvez o Falcão de Aço, disse que não iam conseguir segurar o Robert por muito tempo, até que foram socorridos pelo Surfista Prateado, que ia passar pelo corpo do Reynolds para distrair o Vácuo. O vilão também não tem problemas em partir para a porrada contra o próprio Sentinela, o que é bastante relevante. Agora, como feitos maiores, o Vácuo conseguiu destruir um campo que a Mulher Invisível fez para proteger um planeta inteiro, e ainda por cima, seus golpes sacudiram a superfície do planeta mesmo através do campo. E para fechar com chave de ouro, o vilão abriu um buraco entre a realidade do universo principal da Marvel e a zona negativa, usando nada menos do que suas próprias mãos. Aqui dá pra ver o esforço que ele faz, mas não deixa de ser absurdo que o cara danificou o tecido da realidade na ignorância pura. Na durabilidade, ele impressiona tanto quanto na força. O Vácuo mostrou sua imensa resiliência nas suas lutas contra os Vingadores, principalmente durante o cerco de Asgard, onde ele aguentou os raios invocados pelo Thor, que não tava pra brincadeira. E ainda nesse confronto, o Homem de Ferro assumiu o controle do aeroporto-aviões, que estava evacuado, para lançar sobre a entidade como se fosse uma bala. O resultado foi uma explosão gigantesca, que quase pareceu uma detonação nuclear e deixou uma cratera imensa. Quando foram averiguar o que aconteceu com o Sentinela, ele ainda estava vivo, e o Vácuo acabou assumindo o comando do corpo de novo. Só que o Deus do Trovão já estava esperto se isso acontecesse, e assim que o vilão começou a atacar de novo, o Thor deu marteladas carregadas com seus raios no máximo, aí sim tanto o Robert quanto o Vácuo foram churrascados, mas olha onde precisou chegar para a luta acabar. O problema é que é aí que entra seu fator de cura tão poderoso quanto o do Sentinela, porque depois dessa batalha, o Thor jogou o que restou do Reynolds no sol, só que mais tarde tanto ele quanto sua contraparte maligna ressuscitaram. O próprio Robert disse que se regenerou a partir de um átomo. Mesmo no passado, quando o herói dourado conseguiu se separar do vilão e o jogou no sol, a gente vê a entidade se desfazendo enquanto se aproxima da estrela até não sobrar nada. Só que não muito tempo depois, ele voltou por inteiro, então enquanto o Sentinela existir, o Vácuo provavelmente também vai. E embora tenha poucos feitos mensuráveis de velocidade, o vilão já atingiu um Super Skrull como um borrão, e continuou atacando ao nível do alienígena não conseguir reagir para se defender, e também se colocou na frente de um disparo de energia para proteger uma máquina no último segundo. Entrando no tópico que torna ele ainda mais perigoso, vamos falar dos seus poderes únicos. Para começar, ele mostrou algum nível de manipulação de energia, criando um tipo de casulo cósmico para prender os Vingadores, fez seu corpo inteiro pegar fogo, e com um ataque abriu um buraco no espaço entre a zona negativa e Câncerverso. E enquanto o Sentinela manipula e cria a luz, o Vácuo faz o mesmo com a escuridão.
Ele já cobriu a cidade de Nova York com trevas e usou isso para criar uma explosão que fez 1 milhão de pessoas irem de arrasta. E em outra vez que assumiu o comando do corpo do Robert, o vilão criou uma onda de escuridão que devastou várias partes de Manhattan, destruindo várias construções, causando acidentes e transformando tudo num verdadeiro caos, onde vários super-humanos precisaram intervir para a situação não piorar. E quando estava numa realidade alternativa, ele fez cada sombra da mesma cidade ganhar vida na forma de vários monstros. O personagem ainda mostrou alguma influência sobre o clima, conseguindo criar furacões, e invocou ventos fortes o bastante para destruir prédios. E da mesma forma que o Robert pode afetar matéria orgânica ao curar doenças, o vácuo faz o oposto, como na vez em que induziu um câncer de mama incurável numa mulher que conheceu o Sentinela. Por ter autonomia e poder agir separado do herói, essa entidade consegue possuir outras pessoas, já tendo controlado o corpo do Doutor Estranho, até chegando a usar as habilidades mágicas do mago enquanto estava no controle. O vilão ainda mostrou telepatia, tendo conversado com a esposa do Sentinela pela mente para que ela desse um recado ao Robert. E numa vez que a Emma Frost tinha entrado na cabeça do Reynolds, o vácuo deixou um fragmento de si mesmo na mente dela, para que mais tarde pudesse atormentar a telepata, o que só não aconteceu porque a Emma trocou para sua forma de diamante, o que impede ela de ter sua cabeça influenciada por comandos telepáticos. E por último, o vilão sempre mostrou ter tentáculos quando se manifestava, e que podem interagir com a mente das pessoas, sem necessariamente causar danos físicos. Quando o vácuo atravessou um dos seus tentáculos no Homem-Aranha, o Peter teve um verdadeiro pesadelo com imagens traumáticas do seu passado e possível futuro, e mesmo com sua boa força de vontade, o escalador de paredes ficou atordoado. Até o Hulk foi vítima dessas visões torturantes, e sabemos bem que Bruce Banner tem um passado muito traumático. Só que um detalhe, é que se o vilão quiser, seus tentáculos também podem ter interações físicas e servirem como membros extras, o que muitas vezes elimina a necessidade de lutar de forma direta e elaborada. Mesmo com golpes simples ele conseguiu mandar o Loki de arrasta, que embora não tenha uma durabilidade imensa, ainda era muito resistente. Mas seu maior feito foi com certeza com o Hulk. Nessa situação, o Sentinela e o Gigante Esmeralda foram para a zona negativa, dimensão essa que enfraquece os poderes do Robert, mas quando o vácuo se manifestou, a entidade ficou mais forte que o normal pelas energias do ambiente. Nisso, para atormentar ainda mais o Reynolds, o vilão dominou o Hulk usando seus tentáculos e quebrou vários ossos do Vingador, e aqui o personagem não parece se esforçar para quebrar os membros de um dos seres mais resistentes da Marvel. Quando o Verdão foi atendido pelo Senhor Fantástico, o Richard disse que ele teve quase todos os ossos do corpo fraturados, e que a dor era tanta que era justamente isso que impedia o Hulk de virar Bruce Banner. Tudo bem, não podemos desconsiderar que o herói não estava no seu auge de poder, e que o vácuo tinha se fortalecido pela zona negativa, só que não dá para tirar o mérito da entidade de dar danos significativos a um dos personagens mais poderosos da Marvel. O Hulk ficou totalmente derrubado enquanto se recuperava, como se fosse reduzido a nada, até o Senhor Fantástico disse que o Verdão estava assustado. Na parte de combate, ele bate de frente com equipes inteiras de heróis, mas temos que considerar que o vácuo faz isso muito mais pelo seu nível de poder, do que por técnica e conhecimento de luta. Ele é simplesmente muito poderoso e não precisou de treinamento. E quanto à inteligência, ainda que não seja um gênio e não tenha proezas científicas, ele é extremamente ardiloso e manipulador, principalmente com o Sentinela. O vácuo fica sussurrando constantemente no ouvido do Robert, lembrando ele dos seus erros e traumas, mas sempre de um jeito articulado e planejado, convencendo o herói a ceder o controle da situação de uma forma calculada para atingir seus planos. Nas fraquezas, vamos a fundo. Seu primeiro ponto fraco é a magia, ou pelo menos magos com grande poder, porque o Doutor Estranho conseguiu selar ele com um feitiço e deixou a entidade presa. A segunda vulnerabilidade seria o Chi, a energia espiritual que vemos no Punho de Ferro, porque quando Robert se fundiu totalmente com o vácuo, e foi acertado por um artista marcial que usava Chi, o vilão saiu do corpo do Sentinela e pareceu perturbado pela energia com que teve contato. E por último, como o vácuo é teoricamente uma entidade obscura, qualquer divindade com influência sobre seres da escuridão pode controlar ele, tanto que em quadrinhos recentes, quando Null, rei dos simbiontes, lutou contra o Sentinela, o vilão fez o Robert ir de arrasto e aparentemente absorveu sua contraparte maligna, mas como personagens falecidos sempre ressuscitam, provavelmente o vácuo não vai demorar para retornar. Enfim gente, é isso, vimos como o lado sombrio do Sentinela é bem mais poderoso e ameaçador do que parece. Por mais que ele não seja um dos vilões mais famosos ou clássicos da Marvel, o vácuo com certeza se destaca como um dos antagonistas mais bem desenvolvidos dentro de uma narrativa mais psíquica, mostrando como até um dos heróis mais poderosos dos quadrinhos enfrenta problemas difíceis de resolver. Por hoje ficamos por aqui, antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!